6h18, estamos de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de quarta-feira. A gente tem falado bastante aqui no Manhã no Ar sobre a Black Friday, que originalmente começou ali nos Estados Unidos e por lá acontece nessa sexta-feira. Mas é claro que aqui no Brasil tem todo aquele jeitinho brasileiro e alguns comerciantes estendem as promoções ao longo de toda a semana ou até mesmo ao longo do mês de novembro inteiro. Mas você sabe quais são os seus direitos? Antes de ir às compras, fique atento. Afinal, tem alguns lojistas que aproveitam a época para passar a perna no consumidor. As placas com os preços promocionais chamam a atenção. Mas antes de comprar os produtos, Rafaela, por exemplo, faz uma pesquisa. Já faz, eu acho que um mês que a gente está rodando atrás de uma máquina, mas a gente vai rodar mais ainda para ver se a gente acha um preço mais em conta. Nesta loja de eletroeletrônicos no centro de Manaus, a expectativa é que as vendas aumentem cerca de 15% em relação a novembro do ano passado. Aqui, alguns produtos já estão em promoção. Nós temos a preocupação de mostrar para o cliente que nós estamos fazendo a verdadeira Black Friday. Então, por exemplo, tem produtos que baixam de 10, 20, 30, 40, até 50%. Para este advogado, o consumidor deve mesmo ficar atento antes de comprar produtos na Black Friday. Se possível, procurar lojas ou sites confiáveis. Segundo ele, essa é uma época do ano em que aumenta o número de reclamações dos consumidores, principalmente relacionados a valores. Promoção significa promover, não significa automaticamente que vai ser um produto mais baixo. Mas, lógico, nós, consumidores, a gente não tem conhecimento técnico. Então, a gente deve realmente ficar atento e fazer pesquisa antes, se o produto realmente está com preço bom ou não. O consumidor ainda deve ficar atento também aos prazos de trocas. Só se o lojista prometer. Se o lojista faz a propaganda que ele faz a troca, ele tem que fazer a troca. Salvo algumas exceções, né? Se o produto que você comprou tiver com algum tipo de problema no funcionamento, aí o lojista é obrigado a fazer a troca dentro de um período de até 30 dias. Agora, se for só uma questão de gosto, não gostei da cor, quero trocar, vai depender ali muito do lojista mesmo, do acordo boca a boca que é feito no momento da troca. Então, é importante pegar aquele cupom, que às vezes tem ali o período de troca também. Agora, se for problema, você tem sim o direito de trocar a qualquer momento. E claro, se você encontrar alguma irregularidade durante esse período de promoções, pode fazer a denúncia diretamente ao PROCON estadual ou municipal. E que tipo de denúncia pode ser feita no caso? Por exemplo, você viu que um produto que você quer comprar foi anunciado de um preço na Black Friday que na verdade já era o preço anterior. Então ali há uma má intenção, há uma má fé no lojista que está fazendo essa comercialização. E você pode denunciar diretamente ao PROCON. E nessas horas é muito importante você tirar foto, né, ali do que está sendo anunciado. E a Black Friday também para quem está com o nome sujo. O comércio está ansioso para que os inadimplentes consigam negociar suas dívidas e limpar o nome antes das compras de fim de ano. Uma campanha que quer ajudar a resolver a situação de 40 mil pessoas. Em janeiro, 390 mil amazonenses estavam com restrições ao crédito. De cada 100 pessoas, 4 eram inadimplentes. Em setembro, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o percentual reduziu para 3,2%. Um alívio para o comércio, porque consumidor endividado não compra. Por isso, foi criada a campanha Limpe Seu Nome e Faça Seu Crédito Brilhar. Até o fim do mês, a CDLM vai incentivar os lojistas a renegociarem dívidas dos clientes. A solicitação que nós fazemos a todos os lojistas que entram é que consigam reduzir juros e multas. Então, a pessoa que de repente teve o primeiro seu endividamento e depois virou inadimplente e não conseguiu pagar, é o que nós pedimos para tirar juros e multas. E às vezes é até maior do que a parcela, os juros e multas. Vale tudo para devolver o poder de compra a 42 mil pessoas, meta da campanha. Segundo Ralph Assayag, a onda de renegociações se espalhou até entre os lojistas que não fazem parte da CDL. No caso do dezembro, todos os ramos acontecem. Material de construção, entra tudo. Dezembro é um mês diferente de todos os meses, principalmente com o 13º. Este educador financeiro incentiva as pessoas a buscarem descontos também em impostos e faturas de serviços públicos. Quem tiver um dinheiro extra em mãos deve priorizar a quitação do cartão de crédito e cheque especial. Que são os juros mais altos e isso pode acabar
atrapalhando a pessoa no longo prazo. Então é melhor ela logo honrar essas dívidas do cartão de crédito do cheque especial. Vira uma bola de neve, né? Se você não conseguir quitar essas dívidas aí específicas. Agora, presta bastante atenção nesse período de negociação. Vão ter várias boas oportunidades, mas não vá se empolgar e já sujar o nome no mês seguinte, né? Fazendo as compras de fim de ano. E janeiro, vale lembrar que tem muita despesa. Então, consumo equilibrado, consumo consciente é a dica que a gente pode dar para você. E agora vamos falar desse feriadão. Mais de 600 multas foram aplicadas a motoristas pelo Detran nesse período. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é o Fred Rocha, que já está ao vivo. Vamos conversar com ele. Olá, Fred. Além dessas pessoas, muitos motoristas foram flagrados dirigindo embriagados, né? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. A Operação Proclamação da República, que foi feita pelo Detran, começou ainda na quarta-feira da semana passada e conseguiu, nesse período de feriadão, autuar 22 motoristas que estavam dirigindo sob efeitos de bebida alcoólica aqui na cidade de Manaus. Além desses casos, outros 626 motoristas foram autuados porque estavam circulando aqui pelas ruas da cidade sem um documento básico para todo motorista, Carteira Nacional de Habilitação. Foram 223 veículos recolhidos ao parqueamento do Detran, a maioria motocicletas, 124 motos e 99 carros. Desse número até, o Detran conseguiu encontrar 6 veículos que estavam andando pelas ruas da cidade sem as placas de identificação desses veículos. Então, esta foi a operação feita pelo Detran, é um balanço aí de tudo que foi encontrado nas ruas aqui da cidade. Vale ressaltar que o Departamento de Trânsito aqui do Estado conseguiu fiscalizar as principais saídas da cidade justamente pela preocupação, porque nesse feriadão muitas pessoas optaram por ir para a região metropolitana, inclusive para outros municípios mais afastados, e aí vale fiscalizar até mesmo para evitar acidentes, tanto aqui no perímetro urbano quanto também na estrada. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora vamos falar de um assunto que muita gente não conhece, mas que acaba impactando nas finanças. São os pacotes de serviços dos bancos. Especialistas dizem que é possível economizar até R$ 600 por ano, evitando essas tarifas que muitas vezes a gente nem usa. Saque, transferência, talão de cheque. Será que todo mundo usa tudo isso? Não, só não uso cheque, mas transferência, débito, saque, tudo eu uso. Menos cheque, mas o resto tudo eu faço no banco. Pois é, muita gente nem usa, mas paga por isso. São os nem tão conhecidos como deveriam pacote de serviços oferecidos pelos bancos. Só que esse mesmo pacote, desde uma resolução de 2010, passou a ser oferecido pelo Banco Central de graça. Claro, com algumas limitações. Mas se você não usa tanto assim o saque, não usa talão de cheque, vale a pena se informar. Até por ser um serviço que fica incluso no momento da abertura da conta, muitos consumidores, muitos correntistas, acabam assinando sem saber do que se trata. E quando vai ver, tem uma despesa mensal entre R$20 e R$40 ali e acabam usando tudo pela internet, não fazem saques, não fazem transferências que excedam o pacote prioritário. E olha, muita gente acaba pensando do mesmo jeito. Acaba deixando passar ali R$20, R$30, até para não se estressar. É tão corrido o dia a dia, a gente não conhece todos os direitos que tem. Aí a gente pode até pagar um pouquinho a mais pelo conforto, né? Porque o nosso dia é corrido, aí a gente não tem o tempo de ir ao banco, aí faz tudo pelo aplicativo, aqui eu faço tudo pelo aplicativo. Às vezes a gente até é tanta coisa pra gente fazer e o desgaste é tão grande que a gente desiste de procurar saber se é correto, se não é. Mas é aí que muitas vezes está o erro. Segundo o André, essa economia pode fazer uma grande diferença. Pensando no ano inteiro, as despesas com um pacote de serviços podem chegar até R$600. Se você não usa isso, olha o tanto de dinheiro que está sendo desperdiçado. Bom, o banco vende o serviço dele. Não é obrigado a te informar que existe o mesmo serviço oferecido de forma gratuita. Isso é o cliente que precisa saber. Mas se você, cliente, agora já sabe e quer cancelar o serviço e utilizar o do Banco Central, que vai resolver a sua vida,
Aí sim, é direito seu e dever do banco atender o seu pedido. Lembrando que o consumidor tem sempre a liberdade de escolha. Então, ele tem que saber qual o produto, qual o serviço que ele quer adquirir junto àquele banco, que ele vai querer aquela prestação de serviço específica. Uma vez escolhido pelo consumidor o pacote ou o serviço correto, ele tem direito a todas as informações claras e adequadas sobre esse mesmo produto ou serviço. Ah, e mais um detalhe. No geral, esses pacotes são vendidos naqueles contratos que muitas vezes a gente assina sem nem olhar, com aquelas letras bem pequenininhas. E olha, o Procon também ajuda nisso, tá? Então, na hora de assinar o contrato, pode levar que eles dão aquela forcinha para depois você não ter um trabalhão. Se você vai celebrar o contrato que você, sendo relação de consumo, no caso com o banco, você não entender aquelas cláusulas, o que elas dizem, você procure o Procon antes de assinar, porque você evita um problema, você se adianta para uma solução na sua vida. E vamos agora à nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo conversar com o Emanuel Cardoso, que está na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Tudo certo por aí? Tudo certinho, Adriane. Eu me enrolei na nota aqui, por isso eu meio que me atrasei com você. É porque a gente está ao vivo aqui, o Emanuel está ao vivo lá, então tem que casar essa interação, isso, né? Vamos falar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores sobre o aumento do preço do gás de cozinha. Houve um reajuste, e só que esse reajuste parece que está além da conta para o consumidor final. Tanto que o Ministério Público Federal, depois de receber tantas denúncias, vai apurar essa possibilidade de cobrança de preço abusivo, né? E já tem um tempo que o Ministério Público Federal tem recebido essas denúncias, mas agora finalmente ele já publicou no Diário Oficial do MPF, e a Procuradoria-Geral no Amazonas, a Procuradoria-Geral da República, abriu então esse procedimento de investigação para apurar o aumento no preço do gás de cozinha, que pode chegar a custar até R$ 90 aqui na cidade. E, Adriane, há relatos de botijos de gás, de botijões de gás sendo vendidos a mais de R$ 100 no interior do estado do Amazonas. A mais de R$ 100. Imagina uma família, sei lá, de 4, 5 pessoas que utilize um botijão de gás a cerca de 20 ou 30 dias no máximo, tem que desembolsar R$ 100 para ter uma botija em casa todos os meses ou toda vez que for necessário comprar. O Ministério Público, então, vai fazer essa investigação. O prazo é que ela ocorra no prazo máximo de pelo menos 1 ano, e deve verificar aí como esse valor está sendo construído, como que esse valor está sendo repassado para os consumidores, e principalmente se estão ocorrendo abusos na hora de produzir, de realizar esse preço, de cobrar esse valor dos consumidores. Adriane. Emanuel, nem dá para dar a dica de usar panelas elétricas, grill, esse tipo de coisa, porque a energia também, ó, tá lá em cima. Só esse mês aqui a gente deve receber na próxima conta o impacto. Eu ainda não tive esse impacto, tô aguardando a próxima conta para saber quanto que vem. A previsão de reajuste é 16%, aí juntar tudo, a conta vai lá para cima. Muita gente no interior, quando está acabando o gás, está partindo direto para o fogareiro, fogão a lenha, porque não tem condições de pagar tanto. Imagina aquele feijão duro, cozinhar direto e acaba o gás rapidinho. E aí, isso acontece muito pelo monopólio da venda. Enquanto se compra só de um único local, forçadamente, aqui no Brasil, a gente é obrigado a entrar nessa política. Só que está além do que era para estar, né? Exatamente. E assim, os setores que recebem o desconto, que tem algum tipo de decréscimo no preço, por exemplo, no combustível, isso dificilmente chega lá na bomba, Adriane, mas quando tem um aumento, rapidinho o preço é reajustado. Outro dia mesmo a gente estava noticiando aqui uma manifestação de motoristas de aplicativo em relação ao preço dos combustíveis, que teve uma redução, mas isso não chegou até as bombas, né? E eles cobravam do Procon, que autuou apenas alguns
alguns postos e não a maioria que ainda estariam praticando isso. Mas como você disse, aumento no gás, aumento na energia, aumento nos combustíveis. Toda vez que tem um aumento, isso é repassado imediatamente para o consumidor e é bom que o Ministério Público Federal investigue mesmo. Nós temos visto no Estado algumas investigações feitas pela Procuradoria que dão resultado, que geram processos e desdobramentos de processos. Vamos ver se tem alguma caixa preta aí a ser revelada, a ser descoberta, Adriane. E o salário mínimo vai aumentar no ano que vem, R$ 12,00. Falando em salário, vamos falar do salário pessoal lá da Assembleia Legislativa? Falando em caixa preta, né, Caixa Adriane? preta, salário, por lá parece que os salários estão ok, né? Porque se esconde tanto quanto se ganha ali, qual é a folha de pagamento da Assembleia Legislativa, porque a lei da transparência determina que se isso seja divulgado, seja público ou rendimento, né? Quanto se paga ali de cada salário de cada servidor da casa. Mas o atual presidente da casa ignora totalmente essa lei da transparência e não passa essas informações. A expectativa é que no ano que vem vai ter agora uma nova mesa diretora, que vai ter uma nova presidência, e aí que isso possa ficar mais transparente, ficar claro para onde que está indo esse dinheiro, né? Porque o dinheiro que é pago, o salário dos servidores da Assembleia Legislativa, é um dinheiro meu, é um dinheiro seu, é um dinheiro público. Agora, Adriane, é interessante, vou usar o termo interessante aqui, como que ninguém faz nada, como que ninguém cobra. Porque existe uma lei complementar de 2009 que estabelece a obrigatoriedade dessa divulgação, dessa publicidade dos valores e dos nomes e dos setores de quem recebe quanto. Em 2012, já a lei de acesso à informação também trouxe um reforço a essa obrigatoriedade de fazer, mas desde 2011 que a Assembleia Legislativa do Estado se prepara para fazer essa publicação e não faz. Para que as pessoas tenham uma ideia da importância do que nós estamos falando, uma reportagem feita no início deste ano pelo jornal A Crítica revelou que cerca de 13 milhões de reais são investidos no pagamento de funcionários na Assembleia Legislativa do Estado. 13 milhões. E desse total de 13 milhões, 9 milhões, a grande maioria do valor, né, 9 milhões de reais são investidos, são pagamentos de salários de funcionários comissionados. Aqueles funcionários que não são concursados, que não são efetivos e nem os próprios deputados, mas os assessores, que cada deputado legalmente tem o direito de contratar com base na verba que ele recebe para isso, da verba de gabinete. Eles são livres, isso pode ser feito, precisa ser feito. Os deputados precisam de assessores, mas o que está se questionando não é o direito de eles contratar ou deixar de contratar quem eles querem contratar, ainda mais em termos de assessores que são funcionários de confiança, são cargos de confiança. A questão não é essa. A questão é dar publicidade, é revelar, é mostrar quem são essas pessoas e quanto essas pessoas estão ganhando para fazer o que fazem e o que fazem na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é um órgão público, aliás, como outros órgãos públicos do sistema público que que cumprem com esta obrigação, desde a Prefeitura aos tribunais de justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, os demais órgãos, Adriane, cumprem com esta obrigatoriedade. Mas a Assembleia Legislativa não. Desde os últimos presidentes ao presidente atual que disse que cumpriria e não cumpriu. Agora os candidatos à presidência da mesa também estão se comprometendo. É o caso do Serafim Corrêa, do Dermilson Chagas, eles estão se comprometendo a cumprir com essa obrigatoriedade. E a gente vai ficar atento. Há no jornal A Crítica, inclusive, um posicionamento, Adriane, do diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado. E ele informou que faltam apenas alguns detalhes técnicos para disponibilizar as folhas de comissionados. Alguns detalhes técnicos, e esses detalhes estão faltando há muito tempo, Adriane. Tenho até medo quando essa caixa abrir, o que vai ter lá dentro. Emanuel, eu queria dar uma dica para o ouvinte que está acompanhando a gente agora. A gente está anunciando desde ontem que hoje teriam mais de 100 vagas de emprego no Cine. E por conta da quantidade de vagas e da quantidade de pessoas em busca delas, o atendimento que seria na Constantino Neri está lá no Jorge Teixeira.
lá no Shopping Felipe Dal, Shopping T4, Camelódromo, ali pertinho do T4. E muita gente está na Constantino Neri. Para quem está acompanhando a gente agora pela TV, tem fila lá na Constantino Neri, pessoas que tiveram a informação ontem desse atendimento e foram todas para lá. É para informar logo a essas pessoas, de repente você está em casa, está no carro, desconhece alguém que está nessa fila, avisa para ir lá para a Zona Leste, porque o atendimento vai ser na Zona Leste hoje por conta dessa alta demanda. E lá na Zona Leste a fila já está bem grande também, porque são várias vagas, né, de vários níveis e finzinho de ano, está desempregado, 100 vagas aí sendo ofertadas. Uma coisa que pode ser um alívio, tipo, para quem está ouvindo, já tem fila, não vou conseguir, é que não é por ordem de chegada essa seletiva, é por currículo. Então prepara o currículo, documentação e pode ir até o Cine lá no Shopping Felipe Dal. Obrigado, Adriane, pelas informações. Muito obrigada, um ótimo dia para você. A gente se vê amanhã. Muito bom dia, até amanhã, Adriane. Até lá, tchau, tchau. E olha só, a Assembleia Legislativa já se movimenta para tentar apoiar o governador eleito Wilson Lima. Uma proposta encabeçada pelo deputado do Partido Progressista, Belarmino Lins, pretende encaminhar a cópia da lei orçamentária à equipe de transição de Wilson. Em outras palavras, o deputado quer permitir que o novo governo tenha o direito de analisar o orçamento de 16,8 milhões de reais planejado por Amazonino Mendes e propor alterações à Casa Legislativa. Outros deputados, como Serafim Corrêa, do PSB, e Sidney Leite, do PSDB, apoiam a proposta e acreditam que isso pode ajudar o futuro governo a não levar sustos com as verbas disponíveis. Para Serafim Corrêa, há uma outra preocupação, a de que o atual governo tente engessar e inviabilizar o futuro governo. E o que isso significa, essa lei orçamentária? Significa que o investimento para o próximo ano, tudo que vai ser gasto em obra, em saúde, em educação, já está programado e não pode fugir dessa programação. Então, se o próximo governo quiser construir uma escola e não tiver planejado nessa lei, ele não consegue, salvo a exceção de remanejamento, né? O Wilson Lima vai poder remanejar até 40% dos recursos pela sua livre escolha a partir do ano que vem. E agora a gente vai para o intervalo e depois voltamos para falar sobre os casos de polícia. O venezuelano foi preso suspeito de estuprar uma menina de 16 anos. No momento do crime, ela gritou e isso chamou a atenção dos vizinhos. Esse venezuelano foi espancado pelos vizinhos. E a gente te mostra também que um homem que fingia ser entregador de pizza foi preso com 15 quilos de maconha. Eu volto já já. Os PMs decidiram abrir a bolsa térmica. Em vez de pizza, o Gabriel iria entregar drogas para uma mulher no Beco Santa Rita.